Meu nome é Raquel Monroe, e o dia em que meu marido morreu foi o mesmo dia em que eu percebi o quanto eu estava sozinha. Era uma manhã de segunda-feira, em janeiro, e o frio parecia querer entrar na minha pele. Eu ainda estava com a mesma calça jeans que usei no hospital 2 noites antes. Minha mala de viagem estava no banco do carona, do jeito que estava desde que o Ethan desmaiou. Eu tinha saído do Hospital Center, Joseph, menos de 12 horas antes, com a certidão de óbito dele dobrada junto com algumas flores murchas que os colegas dele deram. Entrei na garagem, meio em choque. A casa deveria estar silenciosa, triste, mas ainda minha, familiar, segura. Mas, ao invés disso, fui até a porta da frente. Coloquei a chave na fechadura e não aconteceu nada. A porta estava emperrada. Tentei de novo, mas nada. Fiquei confusa. Peguei o chaveiro extra que estava escondido debaixo de uma pedra solta da varanda, mas também não funcionou. Meu coração estava batendo forte. Olhei pelas janelas. As cortinas brancas de linho que eu mesma fiz tinham sumido, e no lugar estavam cortinas pesadas de veludo, floridas e chamativas, que eu nunca tinha visto antes. Algo estava errado. Dei um passo atrás e olhei pela fresta da cortina. Dentro, a sala estava cheia de caixas empilhadas. Minha cadeira de leitura tinha um travesseiro de veludo rosa. As xícaras de chá que o Ethan e eu compramos com muito esforço, depois de 3 anos de economia, estavam na mesa. E lá estava ela, Diana, minha sogra, com um suéter azul marinho, tomando chá na minha xícara. Na frente dela, dobrando cobertores numa cesta, estava Joseline, a irmã do Ethan. Elas estavam rindo. Elas tinham se mudado. Bati forte na porta. Nenhuma resposta. Bati de novo. Finalmente, Diana abriu a porta com um sorriso frio, como se fosse feito de gelo. Raquel, ela disse, com os braços cruzados, não esperava você tão cedo. O que está acontecendo? Por que não consigo abrir a porta? Perguntei, a voz tremendo. Por quê, querida? Ela disse, inclinando a cabeça um pouco. Você não mora mais aqui. E assim, de repente, o mundo mudou. A dor que eu sentia virou algo mais frio, algo agudo, algo que eu não sentia há muito tempo. Fiquei parada na varanda, sem conseguir falar. Minha mão ainda estava na maçaneta da porta, com os dedos dormentes por causa do frio e do choque. Olhei para dentro da casa, minha casa, e tudo parecia errado. Não era só as cortinas, o travesseiro ou as fotos faltando. Era a sensação, a energia. Parecia que eu já tinha sido apagada. Você não pode estar falando sério. Sussurrei. O Ethan e eu morávamos aqui juntos. A gente construiu essa vida. Diana não hesitou. O Ethan pagou por essa casa. Meu filho, não você. Minha voz falhou. Eu refinanciei a hipoteca quando o negócio dele quebrou. Fiz os pagamentos. Ela fez um gesto, como se estivesse espantando uma mosca. Por favor, você brincou de casinha enquanto ele trabalhava. Não tinha acordo pré-nupcial. Não tem filhos. Não tem direito legal. A casa agora é da família dele. Ela estava certa. Atrás dela, Joseline apareceu com 2 dos meus pratos de servir. Você deixou a porta dos fundos aberta quando correu para o hospital. Ela disse, com um sorriso irônico. A gente imaginou que você não se importaria. Era como uma cena de um pesadelo. Minha mente não conseguia processar o que estava acontecendo. Eu ri, mas não era de humor. Era de pura descrença. Era o tipo de risada que sai quando sua realidade se quebra em 2. O que é engraçado? Diana perguntou, franzindo a testa. Eu me observei por um momento. Você está servindo chá numa casa que acha que é sua, mas não tem a menor ideia do que acabou de entrar. E, pela primeira vez, ela perdeu um pouco da sua compostura. Só um pouquinho. Um tique no maxilar, uma sombra no olhar. Me virei e fui até o carro. Minhas chaves já não serviam mais, mas eu tinha algo mais. Algo que ela não sabia que existia. 2 anos atrás, quase na mesma data, eu estava sentada nessa varanda com o Ethan. Ele estava com a cabeça entre as mãos. A startup que ele construiu do zero simplesmente quebrou. Ele estava em pânico. Destruído. Eles podem pegar a casa. Raquel, ele disse. Naquela noite, enquanto ele dormia, fui até a cooperativa de crédito e refinanciei a hipoteca. Sem ele saber, fiz tudo em meu nome. Usando o dinheiro que eu economizei durante uma década desde que deixei meu trabalho como designer de interiores, peguei um trabalho freelancer para conseguir pagar as prestações. Nunca contei a ele, nem a ninguém, apenas mantive a casa funcionando. Pintei o corredor, fiz a lista de compras, estiquei cada centavo, mantive a casa que a gente construiu, em silêncio. Diana nunca soube disso. Ela odiava o sul. De qualquer forma,
só visitava durante os feriados. Chamava Savannah de Molly. Dizia que o Ethan era mais do que jazz e papel de parede floral. Mas o Ethan costumava sussurrar na cama. Ele entendia a paz. Agora, ela estava sentada na minha sala, fingindo estar de luto, bebendo da minha xícara, em uma casa que ela achava que podia tomar. Mas eu não deixei ele desprotegido. Nunca imaginei que a guerra começaria antes mesmo de o corpo dele esfriar. Pessoas como a Diana acham que força vem de gritar, bater portas e fazer movimentos grandes. Mas eu aprendi outra coisa. Às vezes, a coisa mais forte que uma mulher pode fazer é ficar quieta e agir. 2 anos atrás, a empresa do Ethan fechou em uma semana. Em um momento ele estava preparando uma proposta para um grande investidor. No dia seguinte, o banco congelou as contas dele, e as dívidas começaram a se acumular. Ele parou de comer, não conseguia dormir. E a culpa? A culpa estava acabando com ele. Eu lembro de estar sentada na beira da varanda com ele, vendo ele desmoronar. Ele repetia a mesma coisa várias vezes: eu falhei com você. Mas ele não falhou. Na verdade, ele apenas bateu em uma parede que a vida nunca ensinou ele a atravessar. Então, sem avisá-lo, eu entrei em ação. Fui à cooperativa de crédito no dia seguinte. Usei o dinheiro que eu tinha economizado no design, de forma discreta, durante 10 anos, para refinanciar a hipoteca. Não fiz isso por agradecimento. Não fiz isso por poder. Fiz isso porque eu o amava e não queria que ele carregasse tudo sozinho. A hipoteca ficou em meu nome. Consegui mais projetos freelancer. Passei noites inteiras reformando cozinhas onde eu nunca iria morar. Fins de semana contando cada centavo. Nunca disse uma palavra. O Ethan não perguntou para onde estavam indo os recibos da hipoteca. Ele não queria saber. Eu não estava tentando ser nobre. Eu só queria sobreviver. Manter a gente à tona. Mantive as luzes acesas. Continuei os reparos. Cortei cupons. Consertei torneiras com vazamentos e fiz tudo funcionar. Silenciosamente. Tudo que eu fiz foi em silêncio. Sem que ninguém visse. E é claro que a Diana nunca imaginou que transformaria isso numa história onde o filho dela parecia fraco. Como se eu tivesse tirado a força dele ou controlado tudo. Por isso eu nunca contei nada pra ela. Eu não precisava do julgamento dela. Nem da aprovação. Mas agora, parada na calçada, vendo ela redecorar a minha sala como se tivesse esse direito, alguma coisa dentro de mim mudou. Pela primeira vez em muitos anos, eu me arrependi de ter ficado calada. Me arrependi de não ter guardado mais provas. De ter me protegido menos do que protegi o Ethan. Mesmo assim, em meio a tudo que eu fiz sozinha e sem reconhecimento, eu tinha guardado uma coisa sagrada, prova. Não era só o papel do refinanciamento. Tinha mais. Algo que o Ethan deixou para trás. Algo que nem eu sabia que existia ainda. Mas eu ia encontrar. Porque dessa vez, eu não estava lutando só pela casa. Eu estava lutando pela verdade. E eu não ia perder. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na beira da cama de um motel que cheirava água sanitária e desinfetante barato, olhando para a parede como se ela fosse me dar alguma resposta. Minha mala nem tinha roupa, só os papéis do hospital, um livro que eu nunca comecei e o carregador do celular do Ethan. Meus dedos apertaram o telefone e eu escutei a última mensagem de voz que ele me mandou. Ainda estava salva ali. Desculpa ter te assustado antes. Ele disse, eu vou ficar bem, prometo. Mas ele não ficou. E agora? Eu também não estava. Ouvi essa mensagem 3 vezes antes de desligar. Era como cortar o último fio que me ligava a um mundo onde eu ainda era bem-vinda. A tristeza vinha em ondas, mas era silenciosa. Nada de choro, só uma pressão nos olhos e um peso no peito que dificultava respirar. E aí, quase de manhã, uma ideia apareceu na minha cabeça. Peguei o celular e liguei para a funerária. Bom dia, Memorial São Mateus. Aqui é a Margarete. Oi, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Aqui é a Raquel Monroe. Preciso atualizar a lista de convidados do funeral do Ethan Monroe. Claro, senhora Monroe. Que mudanças deseja fazer? Não pensei 2 vezes. Por favor, remova Diana Monroe e Joseline Monroe da lista. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Entendido. Desliguei antes que ela perguntasse qualquer coisa. Não era vingança. Ainda não. Era só o primeiro limite que eu colocava depois de mais de 10 anos. 10 anos de aguentar, de ter paciência, de engolir desrespeito para manter a paz. Mas agora não era mais sobre paz, não quando a minha dor estava sendo pisada como se não valesse nada. Era sobre me impor, e eu finalmente fiz isso.
Na terça-feira à tarde, o quarto do motel parecia uma prisão com papel de parede velho e silêncio por todo lado. Eu não tinha comido, nem tomado banho, mas sabia que não podia ficar parada. Eu precisava de respostas, precisava de provas. Estacionei meu carro a uma rua da casa e fui andando pela lateral, perto da cerca do quintal. O ar tinha aquele cheiro úmido e quente dos invernos de savana, igualzinho ao que eu estava sentindo por dentro. A porta da lavanderia sempre teve uma trava com defeito. O Ethan dizia que ia consertar, mas nunca consertou. Eu aprendi há muito tempo a abrir aquela porta sem fazer barulho. Quando entrei, o cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Lavanda, o cheiro favorito da Diana. Eu odiei aquilo. Entrei devagar pela lavanderia e fui pelo corredor. Minhas fotos tinham sumido. A foto minha e do Ethan caminhando no Colorado tinha sido trocada por uma imagem qualquer de montanha. A mesinha do corredor, que eu mesma tinha restaurado, agora estava cheia de enfeites de vidro. Coisa da Diana. Eu não parei. Não deixei a tristeza me pegar. Ainda não. Fui direto pro escritório do Ethan. Ficava escondido atrás do quarto de hóspedes. Um cômodo pequeno, sem janelas, cheio de cabos, cadernos e ainda com o cheirinho leve do perfume dele. Diana sempre chamava esse lugar de lixão digital. E foi aí que eu soube que ela nem ia mexer ali. E realmente, estava tudo do jeitinho que ele deixou bagunçado, mas com a ordem que só ele entendia. Tinha pendrives com etiquetas feitas à mão, recibos presos com clipes organizados por data, cartões de visita de gente que eu nunca conheci. Abri gavetas, olhei arquivos, procurei em pastas. Eu nem sabia direito o que estava procurando. Só queria achar alguma coisa que ainda ligava a gente. Alguma coisa que mostrasse que aquela casa não era dela. Foi aí que eu vi uma pastinha preta, fina, escondida entre dois manuais velhos. Tava escrito à mão, Possup, não jogar fora, e um ponto no final, assinado pelo Ethan. Meu coração disparou. A gente nunca fez acordo pré-nupcial. Quando casamos, a gente era quebrado e cheio de sonhos. Ethan sempre falava, não precisamos de papel, temos confiança. Mas esse era um pós-nupcial. Abri a pasta, 3 páginas impressas, em papel com timbre de escritório de advocacia. A data era 2 semanas depois do nosso 2º aniversário de casamento. Procurei com os olhos até achar o que eu queria. Em caso de morte do marido, todos os bens em nome do casal, incluindo a casa, devem passar diretamente para Raquel Monroe, a não ser que haja outro testamento. Não tinha testamento, mas esse documento tinha valor legal. Atrás, dobrado, tinha uma folha de caderno com 4 linhas escritas com a letra inconfundível do Ethan. Se você tá lendo isso, algo ruim aconteceu. Se minha mãe tentar alguma coisa, mostra isso pro seu advogado. Você sabe como ela é. Guarda isso bem, Roche. Apertei o papel contra o peito. Ethan sabia. Ele não só confiava em mim, ele me protegeu, mesmo calado. Deixou tudo que eu precisava para me defender. Na quarta-feira à tarde, o dia estava todo cinza, com aquele céu que parece estar segurando o ar. Eu tinha acabado de voltar de um encontro com a Ângela Flores, minha colega da faculdade hoje, advogada de imóveis. A gente não se via fazia mais de 10 anos, mas quando entrei no escritório dela, ela me abraçou como se o tempo não tivesse passado, nem perguntou como eu estava, só olhou para mim e disse, vamos resolver isso. A confiança dela me deu firmeza. Entreguei o contrato pós-nupcial e o bilhete do Ethan. Ela folheou os papéis como se estivesse lendo exames médicos. Temos mais do que o suficiente, ela disse. De volta ao motel, eu tomava uma sopinha morna quando ouvi 3 batidas na porta, secas, calculadas, cheias de confiança. Espiei pela cortina. Diana estava lá, usando um casaco preto, parecendo que ia gravar cena de novela. Do lado dela, um homem de terno cinza, segurando uma prancheta e com um anel de formatura, advogado. Eu não abri a porta, não chamei eles para entrar. Em vez de deixar eles subirem, eu saí, fechei o casaco até o pescoço, segurei a pasta firme na mão e fui encontrar os dois no estacionamento. O vento jogava o cachecol da Diana pro lado. Raquel, ela disse, com um sorriso que não era de verdade, esse aqui é o Sr. Langley, nosso advogado da família. Viemos conversar sobre os próximos passos em relação à casa. Próximos passos? Repeti, com a voz calma, calma até demais. O Sr. Langley deu uma tosse leve. Como Ethan faleceu sem deixar testamento, os bens dele, inclusive a casa, podem ter que ser divididos entre os parentes mais próximos.
Eu sou a esposa dele, interrompi. Sim, claro, ele respondeu, um pouco desconfortável, mas sem um testamento válido. Entra a lei da herança. Que bom que vocês vieram, falei, levantando a pasta preta, assim me poupa uma viagem. Diana apertou os olhos, desconfiada. Continuei. Aqui dentro tem um acordo pós-nupcial, autenticado, assinado há 3 anos, 2 testemunhas, documento oficial, papel de advogado. Ele diz que, se o Ethan morresse, tudo que era dos dois ia ficar comigo. Ficaram em silêncio. O senhor Langley piscou, surpreso. Posso ver? Não, respondi, dando um passo para trás. Você vai receber uma cópia pelo advogado. O meu já tem tudo. A boca da Diana tremeu. Você tá blefando. Inclinei a cabeça. Se eu tiver, ótimo para você. Pode voltar pro seu carro tranquila. Mas se eu não tiver, então vocês dois já quebraram a lei. Invasão de propriedade, entrada ilegal, e ainda mexeram nas coisas dos outros. O advogado deu um passinho pro lado, se afastando dela. A voz da Diana ficou mais baixa, quase um sussurro. Você não vai ganhar dessa vez. Nunca fez parte da nossa família. Você roubou meu filho. Eu não me abalei. Ele não era um prêmio, falei. Ele era um homem, e eu não roubei ele. Foi você que afastou ele, no dia que ele parou de viver do jeito que você queria. Virei as costas, voltei pro quarto e fechei a porta atrás de mim. Pela janela, vi a Diana parada, sem se mexer, como se tivesse levado um tapa. Depois virou e foi embora, pisando duro, igual uma rainha que perdeu a coroa. Eles não voltaram a bater. Na manhã de quinta-feira, o clima ainda estava tenso. O quarto do motel seguia abafado, com cheiro de café solúvel e tristeza antiga. Eu estava sentada na mesinha, olhando de novo os preparativos do funeral, o coral, o lugar das cadeiras, as fotos protelão quando vi o envelope. Alguém tinha passado por debaixo da porta, sem selo, sem remetente, só meu nome na frente, Raquel Monroe. Peguei com um frio subindo pela espinha. Lá dentro tinha um papel do Tribunal de Sucessões do Condado de Camden. Abri devagar. Era uma petição formal. Diana Monroe estava contestando o contrato pós-nupcial. Dizia que eu tinha forçado Ethan, aproveitado que ele estava frágil, mexido com a cabeça dele para ele passar os bens para mim. Parei de ler. Minhas mãos tremiam, mas não era medo, não dessa vez. Ela estava tentando mudar a história, me pintar como a vilã. Ela queria apagar tudo que eu tinha feito por amor. Queria fingir que cada cuidado, cada sacrifício que eu fiz enquanto ela ia e vinha da nossa vida com seus casacos caros e silêncio cheio de crítica, não significava nada. Mas ela me subestimou de novo. Eu não era só a viúva triste. Eu era uma mulher com provas, com testemunhas, com advogada, com anos de recibos, notas fiscais e pequenas ações que seguraram nossa vida no lugar enquanto Ethan se recuperava. Angela, minha advogada, já tinha enviado uma notificação dizendo que me representava e preparado uma resposta. Ela já tinha me avisado que a Diana podia tentar algo assim. O que Diana não sabia era que a gente já tinha juntado os documentos do hospital, laudos médicos, anotações do terapeuta, tudo para mostrar que o Ethan estava bem e consciente quando assinou o acordo pós-nupcial. Ela podia inventar mentiras, mas as provas estavam do meu lado. Me encostei na cadeira e soltei um suspiro longo, devagar. Eu não queria brigar, mas eu também não ia fugir, não ia abrir mão do meu nome, nem da verdade, nem da casa onde eu fiquei quando ninguém mais ficou por perto. Ela podia contestar o contrato o quanto quisesse, mas eu tinha algo mais forte, a realidade, e eu estava cansada de ver ela tentando mudar a história. Na sexta de manhã, o quarto do motel parecia ter absorvido toda a minha dor, como fumaça grudada em roupa velha. Eu não chorei, não gritei, só fiquei ali, em silêncio, aguentando. Me vesti na frente do espelho, coloquei uma blusa preta, prendi o cabelo, peguei o bilhete do Ethan e botei na bolsa. A tinta estava um pouco gasta nas bordas, de tanto que eu tinha aberto aquele papel, mas as palavras ainda estavam lá, ainda eram dele. Fui pro culto de despedida tranquila, firme, sem chorar na frente de estranhos, sem cena, só com uma dignidade silenciosa de quem sabia que ele confiou em mim, de verdade, e que agora era minha vez de levar isso adiante. Diana não apareceu, Joseline também não, elas não estavam na lista, não fizeram parte do adeus. Uma semana depois, voltei para casa, dessa vez, com tudo legalizado, documentos do tribunal e minhas próprias chaves. A porta abriu fácil,
Os cheirinhos de lavanda tinham sumido, as cortinas pesadas, as caixas, as bugigangas de vidro também. Caminhei devagar pela casa, passando a mão nas paredes. Eu que tinha pintado aquele chão, eu que lavei cada gaveta da cozinha, eu que mantive tudo em ordem por anos. Não foi por status, nem por controle, foi por amor. Peguei o bilhete do Ethan e coloquei numa moldura, bem acima da lareira, 4 linhas rabiscadas, um lembrete de que, mesmo quieto, ele me protegeu, ele sabia. E agora eu também sabia de algo que eu tinha esquecido por muito tempo, tentando manter a paz. Minha força não estava em aguentar tudo calada, estava em me levantar, não para me vingar, mas para viver a verdade, por amor, finalmente, por mim. Às vezes, a força mais poderosa é aquela que vem do silêncio firme. Raquel não brigou gritando, ela enfrentou com calma, com provas, com coragem. Depois de anos de sacrifício silencioso, ela finalmente encontrou a própria voz. A história dela mostra que a gente tem o direito de pôr limites, de defender o que é nosso, de não deixar que apaguem quem a gente é. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e comente aqui embaixo, porque, às vezes, a cura começa quando a gente para de pedir desculpa por existir e começa a defender a nossa verdade.